Olá, terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui. Vamos agora dar continuidade à nossa aula sobre os governos populistas no Brasil, destacando na aula de hoje os governos de Vargas e Juscelino Kubitschek, JK. São dois presidentes da nossa história republicana icônicos. Getúlio Vargas, que no seu mandato presidencial eleito democraticamente vai acabar se suicidando, não é? O famoso suicídio de Vargas, e o Juscelino Kubitschek, que ficou conhecido na nossa memória como o construtor de Brasília. Então vamos lá. O governo Vargas vai durar de 1951 a 1954. Destaco primeiramente que foi eleito com 48,7% dos votos. Não é? Ele lançou os candidatos aí pelo PTB, em aliança com o pequeno Partido Social Progressista, o PSP, tá certo? E ele vai acabar vencendo essas eleições. A campanha eleitoral dele, ele vai defender principalmente as questões do nacionalismo e do trabalhismo, tá? Mesmo com oposição de grande parte dos meios de comunicação. Mesmo assim, ele foi vitorioso, tá certo? E quem vai se revoltar com essa vitória de Vargas, guardem bem, é a UDN de Carlos Lacerda. É importante destacar que nesse governo dele, apesar de breve, vai ter a criação de várias empresas estatais. E aqui eu quero ressaltar a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras vai ser marcada por um movimento nacionalista, democrático, nacional, onde a campanha "O petróleo é nosso" vai movimentar trabalhadores, comunistas, estudantes, sindicalistas, militares em toda a nação, apoiando esse projeto em vários comícios. Que projeto? Do projeto de ter uma empresa onde você vai ter a extração de petróleo, de jazidas minerais, petróleo para o desenvolvimento do Brasil. E aí que surge em 1953 a Petrobras, fundada aí por Getúlio Vargas. Petrobras que hoje é motivo de polêmicas, corrupção muito grande, não é? Mas nasceu com a ideia de que iria trazer a independência do Brasil. O slogan de Vargas era: o ouro negro que dará a independência do Brasil, não é? A Petrobras, o petróleo. Isso aconteceu, gente? Não, mas serviu e muito para ser o slogan político de Vargas. É aí que nós temos dois grandes grupos políticos no nosso Brasil. Basicamente, capitaneando o grupo dos nacionalistas, Vargas, e o grupo dos integristas, Carlos Lacerda, na UDN. O que o nacionalismo defendia? Defendia o desenvolvimentismo a partir das riquezas próprias da nação. E os entreguistas defendiam o desenvolvimentismo a partir das riquezas das nações estrangeiras. Para o Brasil deveria se fechar em seu comércio. Ele deveria incentivar as indústrias nacionais, o nacionalismo. O outro já pensava que o desenvolvimentismo, a nação se enriqueceria a partir do momento de abertura às multinacionais. É nesses embates econômicos, culturais, que nós vamos ter o governo Vargas marcado por tensões fortíssimas. Estas tensões vão se desenvolver também na esfera dos trabalhadores, que vão reivindicar a partir de greves uma nova situação de vida. Vargas recebia muita oposição de militares, da imprensa, de Carlos Lacerda, como eu falei. E essa oposição vai ser ferrenha contra a greve dos trabalhadores, a greve dos 300 mil e a marcha das panelas vazias, que queriam melhores salários, melhores condições de vida, um salário mínimo melhor para viver. Vargas vai se utilizar disso para barrar o crescimento da sua oposição. Como inteligente que era, vai utilizar o seu ministro do Trabalho na época, João Goulart, para aumentar em 100% o salário dos trabalhadores. É claro que os empresários vão se opor bastante a isso,
não vão aceitar. Isso vai ocasionar a própria demissão de João Goulart. Ele vai acabar perdendo a cabeça no governo de Vargas, o João Goulart e do PTB. Tá certo, gente? Mas o aumento do salário continua. Aumenta consideravelmente e assim Vargas consegue mais uma vez a satisfação, o agrado dos trabalhadores, que era a grande maioria do nosso país, não é verdade? Contudo, a oposição não deixa isso barato e vai se opor ferrenhamente, utilizando-se de jornais, de programas televisivos, para se opor a Vargas. E vai acontecer algo que vai mudar totalmente essa história, que foi o atentado da Rua Toneleiros, no dia 5 de agosto de 1954, onde Carlos Lacerda vai receber tiros e vai perder, quase que vai perder a sua vida aí. Ele vai à imprensa anunciando que o seu inimigo maior, politicamente falando, Getúlio Vargas, foi o mandante da tentativa de assassinato. Abre-se um inquérito para investigar. Descobre-se até que o guarda-costas particular de Vargas foi quem atirou. Isso gera uma polêmica imensa na imprensa, um burburinho geral. A grande maioria dos trabalhadores apoiando Vargas, mesmo assim, mas a direita basicamente revoltada, os militares revoltados com os indicativos de Vargas, os rumos políticos de Vargas. Vargas acaba se suicidando diante de toda essa tensão em 24 de agosto de 1954. No livro de vocês tem a carta de testamento de Vargas. Eu peço que todos vocês possam ler essa carta de testamento na página 207, que é muito interessante. Bom, pessoal, Vargas se mata por quê? Porque ele quer fugir dessa vida, logicamente, mas ele quer também de certa forma, silenciar a força política dessa UDN, dessa direita que está nascendo. E ele consegue. Do ponto de vista nacional, as pessoas, a grande maioria da população, vai se sensibilizar muito e vai ficar ao lado do discurso nacionalista e não do discurso integrista. No entanto, a gente sabe que a política no Brasil ela é muito fluida. Ela escapa muito a padrões. E isso vai se modificando aos poucos, tá bom, gente? Quem assume após Vargas? Café Filho, não é? O presidente da Câmara dos Deputados. Desculpa, o vice-presidente. Depois ele tem problemas no coração, acaba saindo e assumindo Carlos Luiz, presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Luiz já tinha interesses de realizar um golpe de Estado dentro do governo e tomar posse. O Marechal Henrique Teixeira Lott, o Marechal Lott, percebe isso e faz um golpe dentro da proposta de golpe de Carlos Luiz, retirando-o do poder e colocando o senador Nereu Ramos em seu lugar. Com isso, o Marechal Lott ele consegue, de certa forma, evitar um golpe constitucional à democracia no Brasil. Tem-se as eleições, assume Juscelino Kubitschek como novo presidente. Agora vamos para este governo, o governo de JK. Juscelino Kubitschek, 1956-1960. Ele foi o chamado presidente Bossa Nova, carismático, com um discurso que ia mudar o Brasil, ia fazer o plano de metas. A grande proposta de governo de JK foi o plano de metas. Basicamente, nós vamos ter um desenvolvimentismo forte no Brasil nesses 5 anos de governo de JK. Resumia bem o plano de metas o seguinte: nós vamos crescer 50 anos em 5. Nas áreas da energia, transporte, indústria, educação, alimentação. As metas de Juscelino Kubitschek basicamente eram metas que trariam dentro dessa infraestrutura um desenvolvimento. Pelo menos esta era a proposta inicial. Para isso, ele faz do Brasil um verdadeiro canteiro de obras. E até anexa às suas metas uma outra meta também mirabolante, a construção de uma nova capital para o Brasil. Brasília, não é? Brasília. Juscelino Kubitschek está dentro desse nacional-desenvolvimentismo, porém, ele vai subordinar o Brasil ao capital estrangeiro, porque vai fazer muitos empréstimos. Muitos empréstimos. Para JK,
Não importava se uma indústria multinacional vinha se instalar aqui no Brasil, estava ótimo. Para ele, o crescimento econômico se dava a partir da instalação de indústrias, cidades. Ele voltou-se muito para as áreas urbanas. Quanto maior a urbanização, melhor para o Brasil. Quanto maior a industrialização, melhor para o Brasil. As ações de JK basicamente se centraram na Sudene, na criação de hidrelétricas de Furnas e Três Marias. As estradas cresceram demais. Mas quem tinha automóvel nesse tempo? Toda a população? Claro que não. Só a população mais rica. Né? As estradas, as rodovias cresceram em mais de 300%. Foi um crescimento absurdo. Brasília surgiu em 1960, né? Surge Brasília, lugar abençoado, lugar de muita gente boa, né? Preocupada com os nossos cidadãos. E o fim do governo de JK foi marcado pela alta inflação, ligas camponesas, gente, lutando por melhores condições na zona rural, como eu falei, não foi muito assistida no governo JK. O desejo de rompimento com o FMI e a crise para o próximo presidente. Percebam que a crise econômica ela passa para o próximo presidente, não é? Que vai ser Jânio Quadros, que a gente vai ver na próxima aula. Gente, esse empréstimo todo, uma hora chega a conta e vai acabar gerando muita inflação o governo de Juscelino Kubitschek. Ele ficou na memória como um grande desenvolvimentista, mas a que custo, não é? E aqui a gente se pergunta, será que os fins justificam os meios? Será que para crescer eu tenho que me endividar mais do que minha proposta de crescimento? É difícil trabalhar dessa forma porque você vai criando uma verdadeira bola de neve, onde em vez de desenvolvimento você vai ter endividamento. E é isso que a gente percebe na história do nosso país. Bom, gente, por hoje é só. Bons estudos. Até a próxima aula. Um abraço.